Olá, está no ar mais uma edição do Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Aqui pela Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Se você quiser receber notícias diárias do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br, manda um zap para a gente, manda um oi neste endereço que aparece aqui na sua telinha e nós mandaremos diariamente notícias inéditas para o seu zap, sem nenhum custo, ok? Neste bloco nós temos o prazer de receber o presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos no estado do Rio Grande do Norte, Joseraldo do Vale. Joseraldo, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, obrigado, bom dia aos ouvintes. Um prazer recebê-lo. Estou vendo aqui que você está, o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos está com a campanha, mostrando aqui o cartaz, felizmente, aqui, agora sim. Mostrando aqui o cartaz. E diga não ao exercício ilegal da agronomia. Ocorre muito ainda o exercício ilegal? O exercício ilegal não só da agronomia, como das engenharias de uma forma geral, é uma realidade. Precisamos combater. Você da sociedade exige a sua RT, contrata um profissional habilitado da engenharia que você busca para ter o melhor serviço, né? Então isso é uma tentativa nossa para coibir, né, e proporcionar melhores serviços à sociedade. Quais são os riscos que o consumidor ou aquele que contrata pode correr ao não contratar um profissional da engenharia, no caso, engenheiro agrônomo? No caso do engenheiro agrônomo, nós temos a possibilidade não só dos problemas ambientais, né, como também você pode acontecer de resíduos de agrotóxicos, de produtos acima do permitido nos alimentos, não respeitando a questão do período de carência, não respeitando, entre outras questões. A outra questão é a produção acima. A produção, às vezes, você tem um custo muito mais elevado para produzir, podendo se produzir com melhor qualidade e com menor custo, evitando desperdícios tanto de solo como de água. Do ponto de vista ambiental, o que você nos diria sobre isso? Tem alguma experiência em que a presença do engenheiro agrônomo pode contribuir no que diz respeito com o meio ambiente? Nós temos os exemplos das queimadas irregulares que acontecem no país, que na grande maioria das vezes não tem um profissional habilitado da agronomia. Se fosse um engenheiro agrônomo, ele recomendaria utilizar aquele produto, incorporar o solo, né, criando curvas de níveis para combater a degradação, a erosão, né, e muitas vezes não acontece. Então, as queimadas é um exemplo típico, né, que muitas vezes não tem um profissional habilitado responsável por aquele processo produtivo. Estou vendo aqui uma cartilha, 50 anos do salário mínimo profissional. Eu lhe pergunto, dia 12 de outubro é dia do engenheiro agrônomo, além de ser dia das crianças, né? É dia também do engenheiro agrônomo. Haverá alguma mobilização, algum seminário que vocês estão preparando? Nós começamos, né, essa mobilização do dia do agrônomo, começamos durante a Expo Fruit, no lançamento da cartilha que realizamos aqui no estado. Essa cartilha, ela culmina com 50 anos da lei, que ela é de 66, e o nosso dia, por ser 12 de outubro, é em função do dia da lei que regulamenta a profissão, que é de 12 de outubro de 1933. Então, nós comemoramos nesse dia. Então, a ideia é a questão da lei do salário mínimo profissional e a campanha de valorização profissional também estaremos lançando. O MDA era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, era uma das iniciativas por parte do governo que dava espaço ao engenheiro agrônomo. No atual governo, isso desapareceu. Eu queria a sua opinião sobre isso. Nós acreditamos a necessidade no país, muita gente critica. Num país como o Brasil, existem duas agriculturas. Mas nós temos que diferenciar o que é diferente. Então, temos o MAPA, o Ministério da Agricultura, e tínhamos o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era justamente para as políticas públicas adequadas para o pequeno agricultor, né, que produz de 0 hectare até 4 módulos fiscais. Então, o MDA, com a extinção dele, extinguiu-se também várias políticas públicas, projetos, aqui no estado mesmo. Tínhamos ONGs com convênios, né, assinados para começar a assessoria e assistência técnica no campo, e com a extinção do Ministério, os projetos foram cancelados, os contratos foram suspensos. E isso, evidentemente, se repete no país inteiro, né? E refletindo na demissão de vários profissionais, engenheiros agrônomos e agricultores que deixam de ter assistência técnica para produzir. Nós estamos no 6º ano de seca,
né? E o profissional engenheiro Sem água e sem técnica. sem água e sem técnica para sobreviver, porque é possível sim produzir no semiárido com a pouca água que temos. E sobre isso eu queria que você falasse um pouco mais, porque há países que é árido, nem semiárido é, ou seja, que chove menos do que no Nordeste brasileiro e eles produzem, até porque o sol é muito importante, né, para se fazer, por exemplo, a produção da fruticultura. E a água pode vir através, não, no caso não tendo do subsolo, mas ela pode vir de outro local. Queria que você falasse como é que você pensa que poderia ser mais produtivo o nosso semiárido. Nós realizamos agora, há poucos dias, também nesse processo de comemoração do Dia do Agrônomo, começamos agora em setembro, uma palestra sobre semiáridos, riquezas e oportunidades. Entre as palestras, nós tivemos a oportunidade de fazer o levantamento de como estava toda a questão da oferta hídrica do Estado. Né, e ver projetos de produção que é possível produzir com a pouca água, é possível produzir, por exemplo, com reuso de água. Tem projetos aqui, inclusive tivemos em Mossoró, a UFESA hoje pesquisa nessa área, né, o reuso de águas cinzas, que não é nada mais nada menos que usar a água, por exemplo, do saneamento básico. Que nós temos uma cidade como Natal, por exemplo, que se fala da questão do saneamento. Um dia, quando chegar à conclusão de 100%, por que jogar essa água no rio? Por que não usar essa água para fazer irrigação? Logicamente que é possível. Temos Israel, por exemplo, dessalinizando a água do mar para produzir. Então, você imagine. E aqui a gente, muitas vezes... A costa que nós temos aqui, né? Exatamente. A água não faltaria. Só falta decisão política de se produzir. A água, outra coisa que eu vejo é a quantidade de peixes, como nós comemos poucos em relação a outros países, peixes, tendo uma costa maravilhosa como nós temos. Exatamente. E uma das práticas que, para seu conhecimento, nós temos hoje agrônomos produzindo, retirando água, produzindo peixe, produção de proteína, daí você irrigando capineiras para a produção de ração para animais, ainda fruticultura e hortaliças. Ciclo virtuoso. A água que antigamente se dizia que produzir no nosso interior, né, a questão dos tanques e redes, produzir em tanques, era um custo elevado de água, essa mesma água passa pelo peixe e depois vai irrigar outras produções. Então, com tecnologia, tudo é possível. Quantos agrônomos hoje existem no Rio Grande do Norte? Hoje, no Rio Grande do Norte, com o cadastro do CREA, são mais de 2.000 profissionais. Mais de 2.000, quase 2.800 profissionais no sistema aqui do Rio Grande do Norte, já com registro no Conselho. Perfeitamente. Queria agradecer a Joseraldo do Vale, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio Grande do Norte, lhe passar a revista Conexão Potiguar, que registra os 12 anos deste programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Joseraldo do Vale, muitíssimo obrigado a você. Não saia daí, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.